2,5 bilhões. Esse é o valor exato dos danos anuais gerados por porcos selvagens no território americano. Porém, na Austrália, as formigas loucas amarelas causaram um estrago estrutural ainda mais profundo em poucos anos. Por que a escala dessa infestação desafia a lógica biológica? Elas formaram uma supercolônia de 12 bilhões de indivíduos, um número 50 vezes maior que a população humana do país. Isso resultou na eliminação física de 40 milhões de caranguejos vermelhos. O impacto direto levou ao colapso de um ecossistema com mais de 100 milhões de anos de idade. Pode-se notar como a paisagem muda drasticamente com o desaparecimento das espécies nativas. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, a solução exigiria maquinário pesado ou toneladas de produtos químicos, mas na prática, a reversão da crise veio de uma fonte inesperada. Uma criatura tão minúscula que poderia ser perdida em um piscar de olhos assumiu o controle. A vespa parasita tornou-se o mecanismo central de defesa. Vê-se como esse inseto inverteu a maré de uma catástrofe ecológica iminente, onde a força bruta falhou. O equilíbrio natural começa a se restabelecer gradualmente. 200 milhões de caranguejos vermelhos habitam um território remoto, com apenas 1.800 residentes humanos fixos. Por que este local isolado recebeu o nome de Ilha de Natal? A nomenclatura parece sugerir uma origem festiva ou mitológica, mas a explicação histórica segue uma cronologia de navegação precisa. A resposta remonta ao ano de 1643, quando um capitão britânico encontrou a ilha exatamente no dia de Natal, registrando-a nos mapas. Pode-se notar que a presença humana demorou a se estabelecer nas costas rochosas, ocorrendo apenas mais de 200 anos depois para a extração industrial. Mas isso é apenas o começo da história geológica da região, porque a mineração buscava o fosfato, um mineral formado a partir de depósitos de excrementos de pássaros que nutriu o ecossistema da ilha localizada no Oceano Índico, parte do território australiano. À primeira vista, a ocupação humana parece central, mas na prática, o local sempre funcionou como o reino dos caranguejos vermelhos. Esta espécie domina a biomassa local há milhões de anos. 110 mil caranguejos existem para cada residente humano, o que torna a ilha uma posse prática dos crustáceos em termos numéricos. Vê-se como eles atuam como engenheiros do ecossistema, cavando o solo e limpando a serapilheira para manter o ritmo impecável da floresta tropical. 37 milhões de anos de isolamento permitiram essa especialização evolutiva. Depois fica mais complexo. A migração anual mobiliza a biomassa, atraindo a atenção global para este ponto minúsculo no mapa. Por isso, centenas de milhões de espécimes emergem da floresta, cruzam estradas e escalam pontes construídas especificamente para a passagem da fauna. A câmera desliza ao longo do trajeto onde eles descem ao mar para desovar, um espetáculo tão icônico que o Google já lhe dedicou um doodle temático. Consequentemente, mais de 70% da ilha permanece protegida como parque nacional. Santuários abrigam espécies endêmicas como o caranguejo dos coqueiros gigante e a ave alcatraz de Abbott, que coexistem com rios subterrâneos em um sistema quase intocado. Os caranguejos não são apenas animais, mas a fundação que sustenta tudo. Sem eles, o ecossistema entra em colapso. O ciclo natural mantém seu equilíbrio, 12 bilhões de indivíduos. Esse foi o patamar exato que a população invasora atingiu em seu pico máximo na ilha. A infiltração começou silenciosamente em algum momento do século XX, escondida nos porões de navios de carga junto a mercadorias importadas. Por que os observadores atribuíram a elas o nome peculiar de formigas loucas amarelas? Aparentemente, não há nada de insano em sua complexa organização social biológica. A nomenclatura técnica deriva estritamente de seus movimentos erráticos e de uma velocidade de ataque que desafia a percepção visual comum. Num ecossistema desprovido de predadores terrestres naturais, a introdução dessas formigas equivalia a liberar uma arma biológica em um paraíso indefeso. Mas isso é apenas o começo do desequilíbrio.
A formação das colônias ocorre em uma escala difícil de imaginar. À primeira vista, parecem formigueiros comuns, mas na prática, elas se estruturam em supercolônias massivas, onde bilhões funcionam como um único organismo unificado. Esse número chegou a superar em 50 vezes toda a população humana da Austrália. Pode-se notar a densidade da ocupação quando o solo da floresta parece se mover sozinho. Tudo só se complica com a chegada das chuvas. Durante a estação chuvosa, as formigas surgem na superfície como um fluxo contínuo de ácido vivo. Elas invadem o território dos caranguejos vermelhos com precisão letal e agressiva. A arma principal é o ácido fórmico, um dos compostos mais corrosivos gerados naturalmente. O ataque inicial concentra-se nos pedúnculos oculares, cegando as presas indefesas em questão de segundos. Vê-se como milhares de formigas cobrem a carapaça, sobrecarregando o animal até a morte em menos de um dia. O processo está apenas ganhando velocidade. Cientistas classificaram essas cenas como uma guerra química total na natureza. Pequenas criaturas utilizam armamento biológico para derrubar animais centenas de vezes maiores que elas. Em poucos anos, a população de caranguejos despencou de 40 milhões para um nível crítico de 15 milhões. Sem a limpeza constante realizada pelos caranguejos, camadas espessas de folhas mortas se acumularam no chão da floresta. Isso privou o solo de oxigênio e tornou o ambiente úmido, paradoxalmente, mais seco e propenso a incêndios devastadores. A câmera desliza pelo subbosque, agora sufocado pelo crescimento descontrolado de vegetação jovem. Nesta etapa não termina a destruição. Árvores começaram a morrer em grandes números, eliminando os locais de nidificação de aves endêmicas, como o atobá de Abbott. A estrutura fundamental da floresta se alterou fisicamente pela falta dos caranguejos. Uma harmonia ecológica mantida por 110 milhões de anos começou a trincar no espaço de poucas estações chuvosas. 95%. Esse é o índice exato de aumento na densidade populacional das formigas loucas amarelas nas zonas de infestação da ilha Christmas. Por que esse crescimento ocorre de forma tão explosiva, desafiando os modelos ecológicos tradicionais? Aparentemente, a limitação de recursos naturais deveria frear a expansão da colônia ao longo do tempo. A resposta reside na aliança biológica com a cochonilha amarela, um inseto que altera a dinâmica de energia da floresta. Vê-se como as cochonilhas aderem firmemente aos troncos das árvores, extraindo a seiva vegetal e excretando continuamente uma substância açucarada. À primeira vista, essa melada parece apenas um subproduto metabólico, mas na prática, ela funciona como um combustível de alta energia para as formigas. O fornecimento constante de carboidratos permite que a reprodução ocorra em velocidade máxima, mantendo as operárias ativas sem necessidade de pausas para descanso. Mas isso é apenas o começo. As formigas protegem ativamente as cochonilhas como gado, estabelecendo uma agricultura de insetos altamente eficiente nos troncos. Elas perseguem e eliminam qualquer predador natural que se aproxime, criando uma barreira de segurança física ao redor dos produtores de melada. Pode-se notar a movimentação frenética das formigas ao defenderem seus rebanhos contra ameaças externas. Isso causa um surto populacional imediato dos insetos sugadores de seiva. Depois fica mais complexo, porque o aumento no número de cochonilhas gera volumes ainda maiores de melada, alimentando o ciclo de reprodução das formigas com mais intensidade. Cientistas definem essa relação de feedback positivo como jogar gasolina em uma fogueira, onde o crescimento se torna autossustentável. A câmera desliza pelo solo da floresta, revelando que cada metro quadrado foi anexado a uma vasta supercolônia interconectada. Tudo só se complica. A ilha Christmas não possui predadores terrestres nativos adaptados para conter essa invasão biológica em larga escala. Não há pássaros ou répteis em quantidade suficiente para exercer pressão sobre as formigas ou sobre as cochonilhas protegidas. Sem inimigos naturais para desacelerar a reprodução, a única ação restante é a expansão territorial contínua e diária.
o ecossistema é gradualmente absorvido pelo avanço do império das formigas, centímetro por centímetro. 6 libras de isca por acre. Essa é a densidade exata lançada pelos helicópteros sobre a vegetação densa. Diante da expansão explosiva das formigas amarelas loucas, a intervenção humana tornou-se inevitável na Austrália. Durante anos, a única solução técnica viável foi a isca proteica misturada com fibranil, um composto químico potente capaz de erradicar colônias inteiras através da ingestão por poucos indivíduos. Porque o cronograma de aplicação exigia uma precisão absoluta de dias para evitar o colapso ambiental, o veneno não podia ser dispersado indiscriminadamente na floresta. A aplicação restringia-se estritamente à estação seca, enquanto a fauna nativa permanecia protegida no subsolo. Se a operação atrasasse apenas algumas semanas, ela coincidiria com a migração dos caranguejos vermelhos. Milhões deles sairiam das tocas e consumiriam a isca tóxica acidentalmente, transformando a campanha de conservação em um desastre ecológico secundário. À primeira vista, a estratégia aérea parecia sólida, mas na prática provou ser um desafio logístico extremo. Os redutos das formigas ocupavam terrenos acidentados, penhascos íngremes e vales profundos de floresta tropical. Vê-se como as aeronaves manobram perigosamente para cobrir cada metro dessas áreas de difícil acesso. Mas isso é apenas o começo. Em determinado momento, a vitória parecia estar estatisticamente ao alcance. Os números de formigas caíram 99% em apenas 4 semanas. Porém, o alívio foi breve. De áreas não tratadas da mata, as formigas reemergiram mais fortes e numerosas. O uso de fibranil assemelhava-se a cortar ervas daninhas sem extrair as raízes. A superfície parecia limpa por alguns meses, mas no subsolo, a supercolônia se regenerava silenciosamente. Depois, fica mais complexo. O químico não discriminava alvos e matava também insetos nativos, rompendo cadeias alimentares fundamentais. Conservacionistas enfrentavam o dilema perturbador de tentar salvar o ecossistema destruindo partes dele. Cada campanha de larga escala custava entre 1 milhão e 300 mil e 2 milhões de dólares, sem contar riscos e equipamentos. Isso indicava que os produtos químicos não poderiam se sustentar como a resposta de longo prazo. – 700 formigas por metro quadrado. Essa era a densidade sufocante registrada nos pontos mais críticos da floresta antes da intervenção humana direta.
Nos primeiros meses após a soltura das vespas parasitas, a esperança de mudança era praticamente nula entre os observadores. As vespas eram minúsculas, quase imperceptíveis a olho nu, enquanto as cochonilhas cobriam cada centímetro de casca e as formigas loucas amarelas dominavam a totalidade do dossel florestal. Mas então, sinais silenciosos de uma reviravolta biológica começaram a surgir nas árvores. Por que o desaparecimento das cochonilhas foi o ponto de virada decisivo? Aparentemente, o foco deveria ser o ataque direto às formigas agressoras. Mas, ao eliminar as cochonilhas com as vespas, cortou-se a produção de melado pegajoso, removendo a única fonte de combustível de alta energia que sustentava as supercolônias. Sem esse recurso vital, a expansão desenfreada dos invasores desacelerou drasticamente. A densidade populacional das formigas caiu verticalmente, especialmente nas zonas onde a concentração de vespas liberadas foi maior. 2 anos após o momento exato em que helicópteros abriram suas portas para despejar aquele exército aéreo microscópico, a equipe científica retornou ao local. O que os pesquisadores presenciaram em campo desafiou todas as estatísticas anteriores de controle de pragas. Onde antes o solo fervilhava com centenas de insetos, agora restavam menos de 10 formigas vivas por metro quadrado. Um império biológico que antes sufocava a floresta havia se transformado em ruínas silenciosas. Mas isso é apenas o começo da regeneração. Os verdadeiros arquitetos da ilha começaram a retomar seu território original. Caranguejos vermelhos, cuja população havia sido dizimada na casa das dezenas de milhões, reapareceram massivamente ao longo das trilhas da mata. Pode-se notar como eles revolvem a terra, escavam novas tocas e limpam a serrapilheira, reativando a mecânica do ecossistema, como uma engrenagem que recebe óleo após anos de paralisia completa. Os números da migração confirmam a escala dessa ressurreição ecológica. De uma população reduzida a 40 ou 50 milhões, o contingente de caranguejos saltou para mais de 100 milhões de indivíduos no ano de 2024. Uma recuperação biológica que ninguém ousaria projetar no auge da crise ambiental. As camadas espessas de folhas mortas e inflamáveis começaram a desaparecer sob as pinças dos crustáceos, reduzindo o risco de incêndios florestais. Vê-se como o mofo preto, que antes cobria a vegetação devido ao excesso de melado, gradualmente dá lugar ao verde vibrante das folhas saudáveis. Espécies de aves endêmicas, como o atobá de Abbott, interromperam seu declínio populacional. Todo o sistema, antes à beira de um colapso irreversível, voltou a pulsar lentamente. À primeira vista, parece que a batalha foi vencida definitivamente, mas na prática o perigo apenas recuou para as sombras. A história ecológica da Ilha Christmas está longe de um desfecho seguro. Nas zonas de floresta profunda e inacessível, onde o ser humano nunca pisou, as formigas loucas amarelas não desapareceram totalmente. Elas simplesmente recuaram taticamente para áreas não tratadas, onde as cochonilhas ainda sobrevivem e fornecem melado suficiente para sustentar os remanescentes de suas supercolônias. Depois fica mais complexo. A cada estação chuvosa, bilhões de formigas emergem novamente do solo úmido e profundo. Um único passo em falso no gerenciamento contínuo poderia desencadear um ressurgimento explosivo, permitindo que elas se espalhassem de volta para as zonas controladas. Elas poderiam reconstruir seu império destrutivo mais rápido do que qualquer previsão otimista poderia supor. Isso serve como um lembrete físico de que ecossistemas sustentados ao longo de milhões de anos podem ser estilhaçados por um único erro humano. Ao mesmo tempo, a natureza demonstra que ainda detém o poder de cura intrínseco, desde que as intervenções sejam baseadas em compreensão e cuidado rigoroso. A guerra invisível entre os caranguejos vermelhos, as formigas invasoras e o exército de vespas parasitas continua operando sob as árvores. Ninguém sabe com certeza se as formigas ocultas nas profundezas da mata se levantarão mais fortes no futuro. Também não há garantias de que essas pequenas máquinas ecológicas serão suficientes para manter o equilíbrio intacto a longo prazo. Mas uma coisa é certa: cada decisão técnica tomada hoje
moldará o futuro de um ecossistema que levou mais de 100 milhões de anos para ser construído. O processo segue adiante, com a floresta respirando um pouco mais aliviada a cada dia.